de quem está falando, isso é muito, muito, muito importante, tá? Autoridade e confiança, demonstrar autoridade e confiança para ganhar, né, a confiabilidade, né, a confiança da audiência. Você precisa estar confiante. Veja, pessoal, eu sempre falo isso, e isso é uma coisa muito interessante. Até alguns anos atrás, os cientistas achavam que só os animais poderiam sentir o odor. Né? E a gente fala assim, muitas vezes do cachorro, né? Olha, não demonstra não demonstra medo que o cachorro sente o cheiro do medo, né? Isso era verdade, mas isso é inconsciente. E a gente achava que só os animais sentiam isso. E hoje a gente já sabe, a neurociência já mostra que o ser humano ele capta o teu odor, né? A gente recebe 11 milhões de bits de informação por segundo, mas nós só processamos conscientemente 40 bits. O resto fica abaixo da linha da nossa consciência. O nosso cérebro está captando, mas a gente não está tendo consciência disso. Mas não quer dizer que isso não está afetando emocionalmente a gente. E quando uma pessoa ela vai fazer um discurso, ela vai fazer a apresentação de um produto, seja lá o que for, quando você está falando do teu produto, você está numa reunião, você está vendendo alguma coisa, e você começa a ter insegurança, o cérebro da pessoa que está recebendo a mensagem, ela está recebendo esse odor, ela está recebendo essa energia, inconscientemente. E às vezes, ela começa a perceber e ela começa a não querer mais te escutar ou desiste da venda e ela nem sabe por quê. Mas é porque o cérebro dela captou o odor, que você está inseguro, o cérebro dela manda um comando para a amígdala dela, eu já falei, não é a nossa amígdala que nós temos aqui, uma amígdala no cérebro, e aí o que acontece? Dá o alerta de perigo e ela quer sair dali, né? Acaba acionando ali o sistema simpático dela, ela acaba ficando em estresse e ela não vai querer comprar aquele produto. Então você precisa demonstrar autoridade. Você que está na academia JA, que você já chegou até aqui, com certeza você já trilhou aí, nós estamos aqui, se eu não me engano, na aula 50 ou 51, né? Você já tem muita bagagem, né? Já tem muita bagagem. Se você está aqui é porque a gente já está fazendo acompanhamento há bastante tempo. Então você já desenvolveu essa autoridade. E é até legal você comentar, né, de repente aí no método Kumbuka, ou gravar um vídeo para mim, né, comentando como que era a tua abordagem antes de você adquirir essa autoridade e hoje, se é mais fácil ou não com essa autoridade que você tem aí. Tá bom, pessoal? Componentes do ethos, tá? Então, competência, tá? Ou sabedoria prática. O orador deve demonstrar conhecimento profundo e habilidade no tema que está discutindo. Isso pode incluir evidenciar experiências, qualificações, né, habilidades e um entendimento claro do assunto. Um orador competente é mais persuasivo porque o público acredita que ele ou ela, tá, sabe do que está falando. Então, isso é importantíssimo, né? É a sabedoria prática. É você ter autoridade, é o teu interlocutor ver que você realmente sabe do que você está falando. Né? Por exemplo, a gente usar os termos especialistas, né, autoridade, isso aí ajuda muito. Isso aí ajuda a dar conforto para o cérebro da pessoa. Por exemplo, eu falo muito sobre os meus 25 anos de venda. Né? Quando eu vou fazer um treinamento, quando eu estou falando com o gestor, quando eu estou falando com o vendedor, eu sempre uso essa autoridade. Que eu tenho 25 anos de estrada, 25 anos ali vendendo, né? No balcão da loja, ali com os gestores. Né? Eu tenho mais de 15 anos trabalhando aí no mercado financeiro, né? Eu sempre tive envolvido também na indústria, porque eu sempre fui representante. Então isso acaba criando autoridade, né? Quando o interlocutor sabe o que você está falando. Às vezes eu vou conversar com o vendedor fala assim: nossa, cara, realmente você fala a nossa linguagem. Por que eu falo a linguagem? Porque eu estou envolvido, porque eu conheço, porque é o mercado que eu vivo, né? Eu sempre falo, eu tenho 25 anos de estrada como vendedor, eu nunca tive carteira assinada, sempre vivi de comissão. Então isso acaba criando autoridade para aquelas pessoas que você está se comunicando, tá? Caráter moral. A integridade e a honestidade do orador são fundamentais para estabelecer uma confiança. Um orador que demonstra virtudes como honestidade, justiça e empatia tende a ser mais respeitado e confiável, tá? Isso envolve ser verdadeiro e ético, evitando manipulações desonestas. Então veja, pessoal, não adianta nada a gente ter uma boa oratória se os fatos depois desmoronam tudo aquilo que a gente conversou. Então você tem que falar daquilo que você conhece e você tem que ser extremamente verdadeiro com o teu cliente. Veja, uma coisa que a gente fala muito aqui na Academia JA. Não, a gente não trabalha com venda agressiva. Eu não acredito em venda agressiva. Nós trabalhamos com venda consultiva. O que é venda consultiva? É você fazer com que o teu cliente entenda que ele precisa daquele produto. É você demonstrar a dor e mostrar a solução para ele. Né? A gente já fez a série de aulas sobre o spin selling, né? Que é a situação, né? Situação, o problema, a implicação e a necessidade. Não é venda agressiva. Esse negócio de venda agressiva é para você vender uma vez só, tá bom? Vamos lá.
Vamos falar do pathos agora, que é a emoção. Pathos é a capacidade do orador de evocar a emoção do público para reforçar a mensagem. Este apelo emocional pode envolver uma variedade de sentimentos, como alegria, tristeza, raiva, medo, orgulho ou compaixão. O objetivo do pathos é fazer com que a audiência sinta algo que a motive a aceitar a mensagem do orador. Então, pessoal, o pathos está relacionado à emoção, que é o segundo pilar aqui de Aristóteles da retórica, que é você despertar a emoção. Então, veja, você mostra a autoridade e depois você vai despertar a emoção com aquela autoridade. Então, é você criar uma mensagem, quando você estiver conversando, criar um storytelling, que a gente fala, né, contar uma história, para que esse interlocutor, para que você crie emoções. Porque quando você cria qualquer tipo de emoção, como alegria, tristeza, raiva, medo, o próprio orgulho ou a compaixão, pessoal, o que acontece? Você cria um marcador somático no teu cliente. Ele não vai esquecer aquela mensagem. Agora, quando a tua conversa, quando a tua retórica, ela não tem emoção, você não marca ele. A tua mensagem é igual a mensagem de todo mundo. É igual aquela fotinho do produto que você está vendendo lá que você copiou do catálogo. Aquilo não gera emoção. Eu falo muito dentro da academia por que a gente tem que aparecer, por que a gente tem que gravar vídeo. Porque quando a gente está aparecendo, quando a gente está gravando vídeo, quando a gente está conversando com o nosso cliente, a gente está criando emoção, nós estamos fazendo a coisa do nosso jeito. A gente está fazendo diferente do que todo mundo faz. E isso acaba criando emoção. Para esse produto, todo mundo replica. Experiência ninguém pode replicar. Então isso faz muita diferença, é criar a emoção. Já falei para vocês também em outras aulas. Por que nós gostamos tanto de história? Porque até alguns séculos atrás, né, não existia escrita, né? Alguns milênios atrás não existia escrita. O ser humano, ele passava a informação através de histórias. O nosso cérebro, ele é moldado para gostar de história. O nosso cérebro, ele é moldado para a gente contar história. Então a gente gosta disso, isso marca a gente. Né? O maior homem, o maior sábio de todos os tempos, aí, segundo, né, o cristianismo, foi Jesus, e ele se comunicava em parábolas. Por quê? Porque era mais fácil das pessoas marcar a pessoa com isso. Então a emoção, ela é muito importante. Você tem que ter um discurso que emocione o teu cliente. Quando você vai falar de um produto, você tem que achar alguns detalhes no produto que causem emoção. Veja, toda vez que eu vou vender alguma coisa, toda vez que eu pego algum produto, que eu vou vender alguma coisa, eu tento achar algum detalhe diferente ali para causar algum impacto no cliente, para que aquilo faça uma marcação nele, para que aquilo emocione ele, para que ele não esqueça, tá bom? Apelas emoções, tá? Utilizar histórias, anedotas, né? Linguagem emocional para evocar o sentimento que reforçam a mensagem. Então veja, conhecer um pouquinho o teu cliente, né? Cria ali um rapport com ele, veja ali a necessidade dele, faça aquele quebra-gelo com ele primeiro, né? E entenda um pouquinho, conheça um pouquinho o mundo dele, né? Eu sempre falo para vocês o conceito da lateralidade. Você que é vendedor, você tem que conhecer de várias coisas, né? Você tem que ser profundo naquilo que você faz, mas você tem que conhecer de várias coisas ao teu redor, né? Você tem que ser um profissional generalista, conhecer de várias coisas. Porque quando você conhece, você conversa um pouco com o teu cliente, você vê um pouquinho da linguagem dele, você vê um pouco daquilo que ele precisa, de como que ele se comunica, e você pode utilizar alguma linguagem, alguma história que crie emoção nele. Por exemplo, se o teu interlocutor, ele gosta muito de filosofia, de história, se é uma pessoa muito religiosa, né? Se você conhece um pouco daquele assunto, você pode conversar sobre aquela linguagem com ele e você vai acabar criando essa emoção. Você pode moldar, né, a tua comunicação segundo a linguagem desse cliente. Essa é a palavra, é moldar a tua comunicação segundo a linguagem desse cliente. A gente fala muito de espelhamento, né? É você se espelhar o cliente, né? Empatia e conexão. Criar uma conexão emocional com uma audiência para tornar a mensagem mais ressoante e memorável. Então é isso que eu falei para vocês, é a empatia, né? É você criar essa conexão, é você fazer essa conexão com o teu interlocutor, com a pessoa que você está atendendo, que você está vendendo, né? Pessoal, quebra-gelo é muito importante. Vários estudos mostram que quando você se preocupa não só em chegar em vender, mas fazer o quebra-gelo, estar com aquela pessoa ali, estudos mostram que você vende até 30% a mais para essa pessoa, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá? Componentes do pathos. Narrativa e história. Contar histórias pessoais ou exemplos concretos que ressoam emocionalmente com a audiência é uma maneira poderosa de usar o pathos. Histórias que
que evocam emoções humanas básicas podem criar uma conexão mais profunda e pessoal com o seu público. Então você contar história, você falar sobre o contexto que você está falando, contar um pouquinho, por exemplo, uma coisa que funciona demais, pessoal, tem um livro que chama-se Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, né? E é muito legal lá que ele tem o círculo dourado lá, que ele fala do como, do o que e do porquê. Por que as grandes empresas, os grandes comunicadores se tornam aquilo que eles são? E muitas vezes eles nem têm o melhor produto. Mas por que eles conseguem isso? Porque eles vendem o porquê deles, não o que nem o como. O porquê é muito mais importante, né? E quando você está contando uma história, muitas vezes você pode pegar a história ou sua, ou da empresa que você representa, do seu varejo, ou até mesmo do produto que você está vendendo, e contar o porquê que aquele produto foi criado, o porquê que aquele produto está no mercado, o porquê que ele existe. É muito mais importante. E existem vários estudos que mostram também, e esse livro é fantástico, que ele mostra que as empresas que triunfaram, que estão até hoje aí, que são empresas que são preocupadas com o porquê delas existem, o porquê que elas estão ali para sanar o problema do cliente. E não nem o como e nem o que. Então isso é muito importante. Contar essa história funciona demais, mas para isso você tem que conhecer o produto que você está vendendo, tá? Linguagem emotiva. Utilizar linguagem carregada de emoção e termos que invocam sentimentos podem influenciar a percepção do público. Adjetivos, metáforas e analogias que apelem para o sentimento e as emoções são eficazes. Então isso, você trazer emoção para o teu discurso. Veja, quando eu vou falar do J Gestão de Vendas, geralmente eu falo com emoção. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto, é como se fosse um filho, né, que eu criei. Então a gente tem que ter essa emoção. Vendedores que vendem aquilo que amam, aquilo que gostam, vendedores que são mais engajados, né, colaboradores que são mais engajados, gestores que são mais engajados, que estão ali não só pela grana, não só pelo trabalho, mas porque gostam, porque amam, tá? Dão muito mais resultado. Então, pessoal, a gente precisa amar aquilo que a gente faz, tá bom? Opa. Patos, agora o logos. Logos, tá? A razão. Logos é a capacidade do orador utilizar a lógica e a razão para convencer sua audiência. Envolve o uso de evidências, dados, fatos, estatísticas e uma estrutura argumentativa clara e coerente. O objetivo do logos é demonstrar que a mensagem é racional e bem fundamentada. Pessoal, então, o logos se refere à razão, tá? A razão é você utilizar a razão do teu cliente. E veja, pessoal, quando a gente fala de razão aqui, a gente tem um problema, tá? Eu quero que vocês entendam. Porque quando a gente fala de venda na razão, a gente sabe que de 85% a 90% das tomadas de decisões dos seres humanos não são através da razão. E eu sempre falo isso nas minhas aulas. Nós temos que parar de querer vender para a razão do cliente, tá? Porque quando a gente desperta a razão do cliente, né? Quando a gente desperta a razão dele, o que vai acontecer? Qual que é o efeito colateral? Ele vai racionalizar. Então, se a gente fala para a razão, a gente desperta reflexão. Se a gente fala para emoção, a gente desperta atitude. Então, o que a gente precisa do nosso cliente? Atitude, que ele compre. Então, quando ele está falando de razão aqui, tá? É a capacidade do orador de convencer a audiência. Mas não é que ele vai trazer aquilo à razão. Quer dizer que você vai ter uma lógica naquilo que você vai estar falando. Mas é muito importante você entender que quando a gente vende para emoção. Na maioria das vezes que as pessoas estão comprando, a gente fala muito de preço, mas a pessoa não está interessada no preço. Ela está interessada no porquê que ela precisa comprar aquele produto. Não no preço. E quando a gente começa a falar de preço, quando a gente começa a falar de características, a gente começa a entrar na razão. E aí a gente pode perder a venda. A gente precisa falar de emoção. A gente precisa falar de benefício.